Vamos aqui então para dar sequência, né? Eu vou clicar nesse texto e deletar, vou colocar o botão ali no lugar dele, só para deletar é só pressionar o delete, selecionar o objeto, pressionar o delete. Para inserir o botão, vou vir inserir botão do Photoshop e vou abrir lá dentro da pasta onde eu salvei, que foi a pasta de arquivos aí do curso. Então, área de trabalho, onde estão aí, né, os meus arquivos, e vou selecionar o arquivo botão do Photoshop que nós gravamos ali, né, dentro da pasta. Então, curso de Adobe Music, arquivos, botão. Ao abrir, ele vai então me pedir, né, para selecionar cada camada de acordo com o estado do botão. Então, composto já está na camada composto. Aqui, estado de rolagem, que é o rollover, esse aqui, ó, eu vou selecionar essa opção. Ele vai buscar a camada já renomeada, tá joia? Aqui, de acordo com o que eu seleciono. Então, já por isso é interessante você colocar, né, justamente os nomes, que aí você não se perde aqui. Então, estado de rolagem, eu coloquei aqui o rollover, que é esta camada 2. Então, nós temos aqui o composto, que é o padrão, como ele vai aparecer quando eu passar o mouse em cima, quando eu clicar e quando ele ficar ativo, que é depois de acessado, né, ele vai passar para essa cor. Ainda não vai acontecer esse efeito ativo, porque ainda não trabalhamos com link. Então, como eu não linkei, não vai ter esta opção. Vou dar OK, ele vai então deixar eu selecionar, né, o tamanho do botão. Se eu der só um clique, ele coloca o tamanho padrão. Se eu clicar, segurar e arrastar, ele vai então colocar do tamanho aqui, né, em que eu quiser. Vou deixar desse tamanho mesmo. Vou fazer o seguinte, ficou até um pouquinho maior aqui. OK. Vou vir aqui na visualização, posso visualizar os estados no próprio Adobe Music, não precisa mandar para o navegador. Se você quiser, pode fazer também, mas não tem essa necessidade, né, para fazer os testes, para fazer a visualização. Vou dar um OK aqui. Deixa eu ver por que ele não redirecionou. OK, agora foi. Às vezes dá aquilo ali mesmo. Então, aqui abaixo eu tenho um botão. Percebam que ao passar o mouse, né, ele vai mudar a cor. Por que o texto some? Isso aqui é interessante, porque o texto ele está, né, vamos verificar aqui nas camadas, ele vai estar somente para o composto. Então, após trabalhar outro estado, ele vai sair, né, daquela... Ele não vai exibir ali. Se eu clicar, ó, vamos trabalhar com clique. Está um pouco lento também. Ok. Vamos verificar no navegador. Ele vai ficar um pouco melhor porque ele não está utilizando do link. Então aqui com ele carregado, agora ele já vai funcionar normal, tá joia? Por isso que às vezes é bom a gente abrir também, ó, porque o clique lá ele não estava pegando. Aqui ele já funciona. Na verdade é porque lá ele fica um pouco mais lento, a exibição é lenta. Então para você testar links, testar botões, alguns efeitos, não é o mais aconselhável. E quanto ao texto, né, eu vou ter que fazer o seguinte. O texto, eu vou selecionar o texto aqui no Photoshop, pressionar o Ctrl J e inserir também aqui, ó, acima das outras camadas, para que eles possam ser levados juntos ali, né, e ser exibido também nos outros efeitos ali, nos outros estados do botão. Então vou duplicar mais duas vezes para ficar com 4 textos e vou clicar, segurar e arrastar para cada um dos estados do botão. Lembrando que aqui, ó, se eu arrastar eu não consigo devido ao software de gravação. Então preciso dar pause para que funcione o recurso de arrastar. Então perfeito, percebam aqui como é que ficou. Ó. Ficou um texto, né, para cada botão, acima de cada botão ativo, um texto ali acima do clique e assim por diante. O mesmo texto, obviamente, sem mexer na posição e nada. Vou dar aqui, né, um arquivo salvar, ele vai salvar as alterações e eu vou importar novamente aqui. Então para isso, arquivo, inserir botão do Photoshop, então duplo clique, ele vai trazer então as informações aqui novamente das nossas camadas, só que aqui ele não vai colocar, vou até cancelar, só coloca no primeiro, que é o padrão, porque eu não mesclei, vou ter que mesclar. Vamos selecionar aqui, ó, a camada do ativo, né? E com Ctrl pressionado eu seleciono o outro objeto, tá joia? Que é o download aqui. Então clico em download, por exemplo, com Ctrl pressionado e clico em ativo. Dessa forma ele faz a seleção em ambos ali. Vou com o botão direito e coloco aqui a opção de mesclar camadas. Deixa eu clicar sobre o ativo, porque senão ele não dá opção. Se for sobre o texto, ele não dá. Então, vou precisar de mesclar dessa forma. Seleciono com Ctrl, botão direito, mesclar camadas.
porque senão ele não vai enviar para mim os objetos desta forma. Ok. Com as 3 camadas então mescladas, a de cima não tem necessidade, né, porque o composto ele pega como padrão. O primeiro ali ele pega como padrão, os demais ele não pega. Vamos aqui no Modules novamente. E agora, ao inserir o botão, eu não vou ter mais este problema, porque eles estão mesclados com seus estados. Aqui é o rollover, né, porque eu escrevi errado, eu escrevi hellover. Se eu não me engano, como eu não renomeei, tá vendo aqui, ó, se você não renomeia, ele não pega por padrão. Vamos renomear isso aqui para ficar um pouco melhor. Esse segundo aqui, então, é o botão rollover com O. Esse terceiro é o botão acima, né, que é quando eu passo aí o mouse acima dele. E esse terceiro aqui é o botão padrão, que é o botão ativo. Não, na verdade eu troquei. Este aqui, ó, que é o botão clique. Esse é quando clicar, né? O rollover, que é quando passa acima. Beleza. Salvar. Vamos novamente aqui. Está falando que não dá porque... Deixa eu verificar se ele está aberto aqui. Isso mesmo. Vamos salvar. Na próxima aula eu vou puxar novamente. Agora então vai estar funcionando ali todos os estados.